Sejam todos muito bem-vindos e especialmente muito bem-vindas ao podcast Plantão Delas, onde as lideranças femininas se encontram para transformar a saúde hospitalar por meio da tecnologia, principalmente, mas não somente, porque a gente tem muita pauta além de tecnologia por aqui. Para a gente começar o nosso segundo episódio, eu quero contextualizar para vocês como é que nasceu, como é que a gente chegou aqui nessa mesa com essas mulheres incríveis, que eu já vou apresentar para vocês. O podcast Plantão Delas nasceu no Hospital do Futuro, mais especificamente na Semana Hospital do Futuro 2025, onde a gente colocou muitas mulheres, muitas pessoas para debaterem e viu que ainda tinha muita conversa, muita água para rolar, muito tema para a gente abordar e precisava de um espaço específico para a gente ficar falando o quanto a gente gosta de falar, porque a gente gosta de falar muito. Pode falar que mulher fala muito, porque a gente fala muito mesmo, nosso podcast dura bastante. Aqui a gente vai conhecer a trajetória dessas líderes, entender como elas constroem as decisões em ambientes de alta complexidade, explorar os projetos que estão conduzindo e discutir como a tecnologia, gestão e cuidado, com o paciente crítico especialmente, se conectam na prática. Então aqui a ideia é a gente colocar tecnologia, assistência, gestão, todo mundo no mesmo balaio e fazer sair alguma coisa boa desse liquidificador. Para esse segundo episódio, a gente está recebendo uma profissional que atua em uma das áreas mais sensíveis de todo o ecossistema da saúde, uma das áreas mais estratégicas e, se eu não posso dizer a mais cara, com certeza é uma das mais caras. A cadeia de OPME e materiais hospitalares. Caroline de Paula, seja muito bem-vinda, Carol. Oi, Nath. Muito bom. Para variar, currículos extensos, profissionais escolhidas a dedo para estar aqui na mesa. Então eu tenho minha colinha aqui da mini bio dela, que de mini não tem nada. A Carol é enfermeira com especialização em centro cirúrgico, urgência e emergência e auditoria em contas médicas. Ela mesma disse que ela tem vários haters e a gente sabe que auditores têm. Com mais de 20 anos de experiência em gestão e negociações estratégicas na saúde suplementar, construiu uma trajetória sólida na resolução de problemas relacionados à cadeia de valores de OPMS e materiais hospitalares. Eu quero conhecer essas soluções aí. Atua na gestão de equipes no ciclo de OPME em grandes operadoras como a Sul América, Rede Ímpar e United Health Group. É sócia fundadora da DPN Consultoria em Saúde. Além disso, é docente pós-graduação em editoria no Einstein. Além de tudo isso, ela consegue ser docente. Instrutora do curso de ATLS da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, docente na PUC Goiás e em parceria com o CEN, como que fala, Carol? CEN. É professora da disciplina de OPME no certificado Healthcare CBEX. Meu Deus, é muita coisa. A gente tem que começar a aprender com as pessoas que a gente traz aqui, como é que elas conseguem gerenciar tantas coisas ao mesmo tempo. Né? Começar disso, a gestão de tempo. Eu quero um planner, Carol, de qualidade. Eu estava conversando com a Kátia e falando, Kátia, é só ser enfermeiro. O enfermeiro, ele vai estar em vários lugares mesmo, ao mesmo tempo. Já tem que dar vários plantões, começa, né? Já estágio, começa plantão. daí, né, de administrar todo o caos ali, aquela pressão do atendimento hospitalar. Então, ele vai ter ali várias manobras e manejos para conseguir estar em todos os lugares, com todos os pacientes ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Tudo. É o lema dos enfermeiros. É raro, mas acontece. Loucura, né? Além disso, a gente tem na nossa mesa a Daniela, que é a CIO da Kenet, que é quem realiza esse podcast. E ela atua na interseção entre tecnologia e cuidado, basicamente fazendo a tecnologia atender o cuidado, principalmente em áreas críticas. Eu também tenho colinha do currículo dela. Especialista em gestão de serviços de TI, MBA em projetos e formação em tecnologia. Construiu carreira nos setores de varejo, bancário e saúde. Isso é bastante interessante quando a gente pensa no benchmark que isso pode gerar, né? Trazer referência de outros setores para um setor que é tão fechado. Conecta estratégia, operação e pessoas para transformar a tecnologia em valor real. E eu vejo isso na prática. E atua não só a nível Brasil, mas agora está expandindo o seu currículo ali para a América Latina, levando tecnologia para outros países aqui no nosso continente. E para a gente começar com essa mesa maravilhosa, sempre profissionais de muita qualidade que a gente tem aqui, a Dani já faz parte e vai continuar fazendo parte, mas a Carol ocupando essa cadeira aqui para a gente é preciosa, é a cadeira de onde a gente também extrai sabedoria e
falo algumas polêmicas, e hoje vai ter polêmica. Eu já queria trazer que o tema de hoje é glosa em OPME, onde o sistema rompe. Eu falei glosa. Então, se você tá ouvindo a gente, senta, relaxa, faz um chá. Café não, pra não criar ansiedade. Faz Pegar um minha chá. água já, porque vai ter polêmica, e toda vez que tiver Vai. polêmica eu bebo um pouco de água. Isso. Mas vamos começar leve, vamos começar falando sobre carreira. Carol, a sua trajetória, ela atravessa centro cirúrgico, auditoria, operadoras, empreendedorismo, chegou na docência. Não é um caminho linear, né? Você construiu muitos pilares para chegar nessa posição bem decisora, né? Você acaba influenciando toda a cadeia com o lugar onde você está hoje. Desde a formação dos profissionais até a qualidade da cadeia. Quais foram as decisões mais difíceis da sua jornada para você chegar onde você chegou? E que enfrentamento foi necessário para sair da execução assistencial, afinal, você tem esse início de carreira, né? E ocupar o espaço na saúde suplementar. Já começa bem. Eita, né? Começou leve. Começou leve, vamos. Nath, é um prazer estar aqui com você. De verdade, você sabe o quanto eu te admiro enquanto profissional e tudo que a gente já conversou. Ela esteve com a gente na Semana Hospital do Futuro, né? Também foi uma das pessoas que deu vontade da gente criar o podcast. Você foi a nossa primeira palestrante da Semana Hospital do Futuro. Você abriu E foi incrível, o evento. Foi incrível. Todo mundo gostou. Não ouvi de alguém falando, mas foi, nossa, incrível, que conteúdo. Ô, Dani, eu falo verdades. Sim. Eu falo verdades difíceis de serem faladas, né? mas necessárias, né? Respondendo sua pergunta, Nath, eu acho que a decisão mais difícil da minha carreira foi realmente sair do assistencial. Foi esse momento de transição de carreira, exatamente por ser mãe, e estar ali, que é extremamente tentador para o enfermeiro, um plantão extra. Só mais umzinho. É o último. Eu só. Agora é só. Eu não fico mais. Só que isso era muito a minha paixão. Eu sou neta de enfermeira, sou filha de enfermeira e sou enfermeira. Nossa. Então, é a paixão, né? Meu universo, né? Então, estar ali na assistência era, para mim, muito, muito gratificante, muito... colocar esse lado desse conhecimento junto com ajudar pessoas era uma coisa que me fazia muito sentido. Então, quando eu preciso mudar e eu mudo essa chavinha, isso dói, né? Deixar a assistência, ela vai nesse momento me custar muito caro do ponto de vista de compreender que a dinâmica mudou. Em como auditoria, eu vou precisar me posicionar de outra forma. É um ambiente completamente diferente, né? É outro tipo de pressão. Mas teve, assim, uma sensação de o sistema precisa de outra parte minha? Eu preciso contribuir de outra maneira agora? Perfeito, Dani. É quase uma cobrança, né? Isso. Do tipo, eu tenho essa visão, eu posso contribuir ali. Exato. Eu acho que no primeiro movimento, ele é um movimento exatamente trazendo para você uma coisa super interessante para mim, que era folgar sábado e domingo, porque eu trabalhava por plantões 12 por 36. Então, de repente, ter um Natal, ter um Ano Novo, né, aquilo ali para mim me atrai nesse lugar. E também a remuneração. Na auditoria, na ocasião, a minha remuneração era melhor do que na assistência. Querendo ou não, a classe de enfermeiros ela é muito desvalorizada, Exatamente. Né? Então, eram dois fatores que pesavam para mim naquele momento. O final de semana, para poder ficar com a minha filha, né? E também esse lugar de ser melhor remunerada. Só que na hora que eu faço essa transição, Dani, eu realmente me vejo neste lugar de que o inimigo agora é outro, só que a gente precisa, eu posso ajudar mais, em vez de eu ajudar um por um, eu posso ajudar muito mais gente.
E na hora que eu entendo isso na auditoria, aí realmente eu fico sem freio. Porque daí eu Que vou legal, né? conquistando ali, abrindo, e vamos abrir espaço, e cabe sim, cabe uma enfermeira, cabe uma mulher, aqui sim, e eu fui criando esses espaços. Que legal. Esse ímpeto de ajudar, então, também te motivou, né? Você ter esse espaço de colaborar. E acaba que, até mesmo pra gente que trabalha fornecendo o sistema de saúde, a gente sente isso, né? Que a gente consegue contribuir para o paciente, para a saúde de modo geral, estando na ponta, tão distante. Sim. Sim. E como que era lá no início? Muito masculino? Como que estava a área de auditoria em saúde? Dani, não estava muito masculino a auditoria, mas eu não vou mentir para você de que eu tive meus desafios com outras mulheres. Sério? Não é incomum. Né? Era um ambiente bastante hostil neste lugar de validação, neste lugar de ser uma menina, né? Que a gente conta essa história, mas já faz alguns anos, quase 20 anos, né? Então fica bonito contando aqui, mas dentro dessa história, neste cenário, esse cenário ele era muito hostil e ele era dentro dessa verdade em que muitas mulheres ainda, a gente não falava sobre empatia de uma mulher com Sororidade. outra. Sororidade. Não Sim. existia E só essa se palavra. fala porque precisa, né? Você vê que homens não precisam falar sobre Exato. isso. Eles são mais unidos. Então não existia. Só que então esse lugar é realmente um lugar de conquistar. Mas eu posso te romantizar isso num lugar de muita gratidão, porque depois desse início eu encontro pessoas que me ajudaram muito. Que delícia. Eu encontro duas líderes que são para mim inspiração. Elas me trazem ali uma visão. A minha primeira líder é uma mulher engenheira. Que legal. Porque daí eu mudo de novo e aí eu tenho esse acolhimento. Essa mulher, ela vai me ensinar tudo sobre logística interna e externa do ponto de vista de engenharia. E ela vai me ensinar muito sobre strategic sourcing, que é ali começar a movimentar esse jogo dentro do OPME. Que legal. Então, acho que são essas duas líderes. E, sem dúvida nenhuma, na segunda liderança, que é meu último lugar como CLT, né, é uma mulher muito inspiradora. Eu sempre digo que eu sempre levava para ela um limão e ela me falava que tinha limonada, que tinha mousse, que podia pegar a casquinha do limão e enfeitar, que podia usar para decoração. Abria sua mente. Abria, inspirava muito. Que legal. E aí eu encontro mais duas grandes amigas que vão ser ali a minha rede de apoio feminina. Exatamente eu acho que quando eu olho, não foi fácil. Precisou de uma rede para sustentar isso. Não né? foi fácil, mas elas me ajudaram a ser menos difícil. E muito dessa dificuldade, né, que a gente ouve bastante, que mulher é difícil, de ambientes de alta competitividade, aqui é uma hipótese, mas pode ser que é porque existe pouco espaço e esse espaço acaba sendo muito concorrido. E aí acaba existindo uma necessidade de se provar para ocupar esse espaço e vai se criando armaduras para você estar sempre se provando, não demonstrar fraqueza, porque a fraqueza acaba sendo uma desvalorização, né? Uma dúvida se você deveria estar ali ou não. E acaba que quase todas as mulheres que ocupam espaços de liderança, que pelo menos eu conheço, elas ou são ou em algum momento foram muito casca grossa. São pessoas mais rígidas, pessoas mais difíceis de lidar, mas porque elas tiveram essa necessidade para chegar lá. Sim. E é compreensível. Sim, exatamente. Eu acho que não é um lugar fácil, não foi fácil, mas ele era necessário, eu entendia que ele era necessário,
Mas eu tive a sorte, em determinado momento, de encontrar essas pessoas, essas mulheres, Sim. que antes de existir a palavra sororidade, como a gente fala hoje, da moda, lá atrás a gente tinha essa rede de amigas. Maravilhoso, né? Que legal. Muito bom. E quando você assumiu essa mesa de negociação com as operadoras, que é um espaço difícil, né? Um espaço de grande pressão, de grande responsabilidade. O que mudou na sua forma de analisar risco, responsabilidade técnica? Porque você estava ali na responsabilidade técnica de quem faz. E aí você teve que passar a olhar para quem estava fazendo, né? Um outro olhar. O que mudou na sua visão? Eu acho que vem muito num lugar da gente realmente construir esse cenário, construir esses dados para que esses dados possam falar para além da minha voz, para além de eu ter que ficar me posicionando, primeiramente como Explicando técnica, né? Então, construir esses dados e analisar esses dados é uma visão bastante preciosa. E depois que você consegue entender, aí a gente vai falar sobre, né, a simetria da informação, né, em OPME. Eu falo só sobre OPME. Assimetria da informação, falta de padronização, incentivos financeiros distorcidos. A gente precisa começar a falar da saúde, não mais da doença, né? E ali todo um movimento de disparidade de preços. Eu consigo, dentro desses dados, já olhar que eu tenho uma operadora que me remunera melhor, na visão do hospital, e eu tenho um hospital que faz uma gestão melhor. Então, quando a gente estrutura esses dados, a gente já consegue escolher nossos parceiros. Sim. E essa é a minha visão que muda. E para os dois lados. A operadora também está deixando de trabalhar com certos hospitais. Sim. E do outro lado também, hospitais escolhendo suas operadoras. As parceiras, porque, né, quando a gente fala, né, e é um projeto conhecido, o Einstein, ele traz ali um projeto em parceria com a Bradesco, que faz exatamente essa provocação. Todas as cirurgias que estão acontecendo de coluna precisam ser feitas? Ah, não, tem cirurgias aqui, tem super indicação aqui, nós vamos promover um cuidado coordenado, eu estou falando numa linguagem bastante simples, para não ficar no tecniquez. Claro. A gente vai promover esse cuidado coordenado e vai prover a assistência baseada em estrutura de ponta com um parceiro de ponta. E aí, quando isso acontece, os resultados são incríveis. Mas também isso daí já é o ápice do trabalho, né? Que é além de você olhar para o processo e ver se está tudo certo ou errado, isso daqui está além disso. Eu estou vendo indícios de possibilidade de melhoria. Vamos olhar para isso com mais cuidado. E aí você convida o seu parceiro, vamos olhar juntos para isso e melhora a cadeia. Vamos pensar. Meus convites, Dani, é sempre no lugar. Vamos pensar juntos o que a gente consegue fazer. Mas, Carol, você é a consultora, você é a conselheira. Eu sou. Mas eu entendo da dinâmica, mas a gente precisa agora juntos pensar. Eu preciso te trazer quais são as suas possibilidades, o que o outro lado enxerga de ofensores, o que ele está se organizando de estratégia e aonde a gente chega aqui dentro desse cenário. Muito legal. E você acredita que essa sua experiência na carreira assistencial, a experiência prática, ela agrega valor nesses dados? Você sente influência? Total. Nossa, só na empatia eu já imagino que seja incrível, né? A maneira de lidar deve mudar totalmente, porque você passou por aquilo, você sabe o que pode ser inocência, o que pode ser problema de processo, o que pode ser má índole. Exato. E esse cuidado também dessa abordagem, né? Sim. Você não quer começar eu não quero começar conversando com você, falando, Dani, Nath, vocês estão errados neste ponto. Eu quero começar essa conversa de forma estruturada. Temos um desafio. Você pode não soltar a minha mão?
É um desafio assistencial, né? É um desafio de qualidade de saúde. Exato, a gente vai falar de práticas médicas, boas práticas médicas, né? Nós vamos falar sobre alinhamentos clínicos necessários, nós vamos falar de protocolos assistenciais, então Sustentabilidade sus- do negócio, porque não sustentabilidade dá do para ignorar. negócio, mas aí a gente vai casar do ponto de vista técnico, é muito mais fácil quando você fala sobre tecnologia, Dani, é uma linguagem que para você ela é muito fácil, mas para quem está do outro lado que não tem experiência com tecnologia, não faz essa Sim. conexão. Quando nós sentamos na cadeira da assistência, tem algumas barreiras que já são superadas. Sim, com toda certeza, E eu posso imaginar. aproveitando essa pauta sobre o que você trouxe do olhar ser também voltado para práticas médicas, protocolos, né? Você sentar na cadeira com um olhar pensando, com o paciente no centro, pensando na saúde, a gente sabe que nessa cadeia a gente tem uma orientação por cifras, uma orientação voltada a quase que totalmente econômica. É muito difícil você orientar ela, tirar esse viés econômico e focar na saúde. E aí, pensando na sua carreira, você acredita que o fato de você ter vindo de uma área assistencial, ter vindo da enfermagem, faz com que você precise provar a sua capacidade técnica, até mesmo de defender algumas iniciativas quando você traz esse olhar mais voltado para a qualidade da saúde? E não sei se é o seu caso, mas talvez algumas vezes menos voltado para cifras, para uma sustentabilidade geral? A minha carreira é completamente orientada dentro do paciente. Ela é completamente. Todas as vezes que você me perguntar de que lado você tá, porque muitas vezes eu vou ser consultora dentro de uma operadora e muitas vezes eu vou ser consultora dentro de um hospital. De que lado você tá, Carol, do paciente? E é o equilíbrio perfeito, né? Porque aqui você limita o custo, mas Exato. garantindo a saúde que aquele paciente tem direito. Eu vou me transformar ali, Dani, numa barreira de proteção de segurança do paciente. Uhum. E a segurança do paciente, ela não pode ser orientada por cifras. Embora nós estamos falando de um setor que em 2025 movimentou 15 bi. Então, ele é um setor financeiro. Todas as movimentações estratégicas, elas mexem no ponteiro do DRE, sim, mas nós precisamos fazer isso de forma estruturada. Sim, maravilhoso. É bom saber, né? A gente fica até mais aliviado. Exatamente. Saber que tem alguém do lado do paciente. Sim. E agora eu sei porque você tem haters, né? Porque com certeza tem gente que atua dos dois lados, né? E tem interesses dos dois lados. Então agora já ficou. Agora eu entendi o porquê você já começou falando que existem os haters. Agora eu queria vir um pouquinho para a sua consultoria, para a DPN. Qual a distorção estrutural da cadeira de OPME, da cadeia, na verdade, de OPME que você decidiu enfrentar? Ih, agora eu vou beber água. Agora bebe água. Porque a gente sabe que tem essas distorções, né? A gente só guarda embaixo guarda na gaveta. Eu acho que a gente, né, a DPN em si, ela trabalha em processo. Primeira coisa, processo. A gente vai estudar processo, vai entender a cultura daquele processo e muitas vezes criticar o processo não de um lugar de não respeitar o enfermeiro e o médico que está lá no campo. Então a gente vai falar sobre processo, nós vamos falar sobre pessoas e nós vamos falar sobre sistemas também. Sim, é o triângulo que move. Exato. Então, a ADPN, ela vai sempre pleitear, juntar esse triângulo para que a gente possa sair do outro lado. E você já trouxe aqui pra gente que você tá do lado do paciente. Mas quando a gente pensa em resultados para os hospitais e para as operadoras, qual que é o resultado concreto que você busca levar para eles por meio dessa melhoria de processos? Eu acredito que ele está pautado em dois grandes movimentos aqui do meu ponto de vista. Existe um resultado concreto que eu levo para o hospital,
existe um resultado concreto que eu levo para a operadora. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que a estratégia, embora eu esteja falando do mesmo assunto, a estratégia aqui ela precisa ser diferente. O que eu posso compartilhar para vocês de pontos em comum? O tempo, por exemplo. A operadora ela está regulamentada pela ANS, ela possui um prazo para liberar. O hospital, ele possui ali, nem sempre aquele médico, ele pertence à instituição. Ele pode simplesmente utilizar daquele espaço da instituição. Então, quando a gente falar de tempo, pensando no cirurgião que está cara a cara ali, doutor, eu estou com dor. Doutor, quando você vai fazer a minha cirurgia? Pensando neste lugar, esse cirurgião, esse profissional autônomo, ele vai buscar sim por uma estrutura segura, mas ele vai buscar também um lugar de ter uma maior velocidade. Ele vai buscar esses dois. Então, quando a gente velocidade está linkada com a qualidade dos processos entre os dois, né? Operador e hospital. Exatamente. Então, quando a gente falar de concreto, o concreto realmente vai ser a redução desses prazos. A gente vai conseguir medir a redução desses prazos. Legal. E isso é muito valor para o paciente, né? Sim, é vantajoso para todo mundo. Exato. E a gente sente isso como usuário. O meu laboratório preferido, por exemplo, com a minha operadora, a relação é excepcional. Tanto que muitas vezes eu tive problemas que eu levei para eles e eles falaram, isso não é problema aqui, deixa que eu resolvo. Mas porque a relação entre eles é tão boa que o problema era nada. Sim. E se fosse em qualquer outro lugar, eu teria que primeiro resolver minha documentação para depois fazer um exame, por exemplo. Com certeza. E conseguir fazer sem estar com a documentação inteira lá na hora. Porque o grau de confiança entre eles é absurdo. Muito Isso bom. volta para a experiência do paciente também, né? Colocar o paciente no centro. E eu adoro, eu não troco por nada. Exato. Nem tô aqui para fazer propaganda, mas não troco por nada. Olha que maravilha, né? Então, você imagina o paciente sendo impactado, o hospital sendo impactado, porque esse ciclo acontece de uma forma muito saudável para o hospital, ele vai conseguir fazer, capturar, né, essa cirurgia, falando num termo muito respeitoso, mas vai conseguir capturar esse parceiro também acredita na instituição, e esses dois parceiros têm lá um ok para seguir com a operadora. Legal. E pensar que por trás disso tem tanto processo. Exato. A ideia era a gente falar de carreira aqui, mas a gente já começou a falar sobre os processos. E esse é um tema tão delicado, tão polêmico, porque eu acho que todo mundo já passou por isso, de estar esperando um procedimento, seja uma internação, por exemplo, e o tempo que aquilo demora, que a gente sempre acha muito absurdo, né? Dependendo de onde a gente estiver. E como é que a gente pode ter dúvida de que lado que a gente está? Quem tá com a dor, quem tá sofrendo. Como é que você pode ter dúvida, eu, no caso, sendo mãe, sendo irmã, sendo filha, sendo neta? Sim. Para além de ser, hoje aqui, a enfermeira, a executiva, para além, antes eu sou. E a gente está falando de saúde privada, mas que a gente também não pode esquecer que existe saúde suplementar. Saúde. Meu governo está no meio disso, então Sim. não é privado, nunca vai ser só privado. Exatamente, que é outra coisa que a gente discute amplamente. O que piora a nossa sensação quando está esperando alguma coisa acontecer, sim, né? Porque é direito adquirido pela Constituição. A gente quer, né, e principalmente quando você paga, né, além dos impostos, porque, né, falar que a gente não paga saúde seria absurdo. Uma falta de conhecimento. Mas além dos impostos, você pagar por um plano de saúde particular, a sua expectativa é muito alta. Sim. Você já está esperando por algo melhor do que o que você tem no público, né? E você não quer esperar. Você não quer esperar, você quer que seja rápido. Inclusive, a gente tem vários casos de pessoas que procuram a saúde pública e exatamente por causa do prazo, elas vão atrás de uma operadora de saúde, às vezes esperam tempos de carência para conseguir esses serviços, e aí tem que esperar mais o tempo de aprovação dos seus procedimentos, dos seus exames. Então ela já estava esperando. E aí você pega algo que é facilmente resolvível muitas vezes e estende longamente esse processo, muitas vezes gerando problemas irreversíveis para esse paciente, né? Exatamente.
Mas antes da gente finalizar o bloco de carreira, porque tem muita coisa pra gente entrar na seara de processos, do foco do paciente, eu queria que você deixasse um recado para as enfermeiras que querem chegar onde você chegou. Porque você disse que tem muita referência, muita gente que te ajudou a chegar aí, e quem sabe você pode ser essa pessoa para quem está nos ouvindo. Ah, com certeza. A gente estar sempre estudando, né? Nós, profissionais da saúde, seja qual cadeira que nós estivermos, né? Mas, claro, vou levantar minha bandeira com muito orgulho de ser enfermeira. Eu oriento que a gente sempre esteja buscando a informação, que a gente busque compreender melhor o sistema regulatório, porque esse sistema vai ser a chavinha, e que a gente não deixe e nunca esqueça de que lado que você tá. Porque você não pode ter dúvida de que lado você tá. Você tá do lado do paciente. Não esqueça isso nunca. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não sei nem o que dizer depois dessa mensagem. Sim, exatamente. Eu vou pular pro meu comentário aqui, eu vou seguir a minha pauta. Eu falei alguma coisa que, tipo, não faz sentido pra vocês? Exatamente, é perfeito. E é o que isso. precisa ser resgatado mesmo. Não, porque tem gente que já esqueceu pelas dores mesmo E do muitas pessoas sistema. acabam escolhendo essa carreira por conveniência, porque a família tem outras pessoas que seguiram essa carreira, por falta de opção. Por um romantismo, Por de que quer romantismo, ajudar. sim. Mas talvez chegou lá e se deparou com um sistema tão difícil. É tão doloroso ajudar que a pessoa se tornou talvez outra coisa. Diferente do que ela sonhava, né? E quando a gente fala de tecnologia, né, Dani, a gente pensa muito aqui na tecnologia na saúde, né? Eu tenho refletido muito sobre isso. E aí eu penso que a saúde é diferente de um supermercado. A saúde, ela é um ser humano de encontro com outro ser humano. Nós vamos poder otimizar processo, nós vamos poder buscar melhoria para dar velocidade, para trazer transparência, para falar de confiança, né? Mas nós nunca vamos poder substituir que é um ser humano de encontro a outro ser humano. Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Acho que isso coloca quem escolheu essa carreira, seja pelo motivo que for, no posicionamento de que, a partir do momento que você escolheu essa carreira, você tá pelo ser humano. E é desse lado que você tem que estar. Vou defender isso, eu vou escrever. Exato! Você está do lado do ser humano. Você tá do lado, mas você não pode ter dúvida disso, porque você é o paciente. Uma hora você vai ser, né? Você é o paciente, todos os dias você é o paciente, né? Nós acabamos de passar por uma pandemia. Sim. Sim. Sim, não é fácil. Fui mexida aqui. Mas eu quero trazer um comentário. Eu estudo antes da gente vir pra cá. E eu descobri uma curiosidade que eu acho que, não sei se... Talvez a Carol saiba, porque já deu pra ver que ela tem bastante conhecimento do setor, mas a Dani eu acho que não sabe. Acho que não sei. Vamos lá, Dani. Vou trazer a curiosidade aqui pra todo mundo. A auditoria de contas médicas no Brasil foi estruturada, em grande parte, pela enfermagem, porque é a profissão que domina o prontuário, o detalhamento do ato cirúrgico e o consumo de OPME em sala. Então, basicamente, os enfermeiros, por conhecerem todo o processo, estruturaram a auditoria de contas médicas. A especialidade é, inclusive, regulamentada só desde a década de 90. É muito recente. Eu tenho preocupações de como era antes. Ainda bem que eu não estava lá para ver. Além disso... grande parte da literatura técnica sobre a PME no centro cirúrgico foi produzida por enfermeiras. Agora, se você tinha dúvida se você está na carreira certa, sim, você está. Se você é uma enfermeira. Se você está. não é, sempre existe a possibilidade. Sim, Exatamente. O convite tá aí, porque o que não falta O que não vaga, né? falta é oportunidade, né? É realmente a gente entender qual que é o nosso... De que lado que a gente tá, né? E a enfermeira... ela vai ter isso muito claro. Eu admito que antes de eu entrar na área da saúde, eu tinha uma visão muito limitada sobre o enfermeiro. Para mim, ele estava delimitado ali para atividade operacional. Inclusive, tem memes sobre isso, né? Uhum. De que, tipo, tá lá o técnico de enfermagem coletando sangue, chama o enfermeiro. A maior parte, eu acredito que dos brasileiros que não são envolvidos na área da saúde tem essa visão de que ele é um profissional operacional. E
ter noção da quantidade de carreiras disponíveis para um profissional de enfermagem que é um grande volume no Brasil, a gente viu no podcast anterior, no episódio anterior, que é um volume absurdo, é o maior volume de profissionais na área da saúde, é uma vastidão muito grande, né? Quem decide escolher essa carreira pode atuar em áreas estratégicas, áreas decisivas, executivas, analíticas, Pode. na tecnologia, tem muita Pode. coisa. Pode, porque Talvez pela formação, Sim, né? a As skills que visão. precisa Sim. para exercer bem é tanta coisa diferente, é tanto processo que tem que consumir rapidamente, mudou o processo, você absorve, coloca para agir. É bastante complexo. Sim. Agora que a gente falou da coisa gostosinha, eu quero começar a polemizar. Olha, eu achei que a gente já estava esquentando. Desculpa, gente, vai esquentar mesmo. Vai, Nath. Agora eu vou vai. beber Bora. água, O vai bloco lá. 2, a nossa segunda parte, é onde a glosa começa. Eu quero começar com por que a OPME concentra uma das maiores tensões financeiras da saúde suplementar. Você já me deu um spoiler, né? Falou que qualquer pequeno movimento é muito dinheiro. Mas a gente sabe que existe, para além da tensão do custo efetivo da OPME, a gente tem tensões relacionadas a processos de aprovação, ao tempo, e que muitas vezes, creio eu, e eu posso estar errada, que as burocracias e tensões criadas em volta disso geram mais desperdício de recurso do que um retorno efetivamente falando. Mas eu quero ouvir de você. Agora, eu quero me apresentar novamente. Estava trazendo aqui a bandeira da assistência. Estava falando com vocês sobre os meus valores, o meu princípio, aquilo que eu acredito que me faz acordar de manhã cantando. É sobre isso? Agora, se você quiser falar comigo de negócios, Eita! eu vou falar para você uma frase dura. É dura? Manda. O capitalismo é um jogo que ou você joga ou jogam por você. É verdade. Tem que estar preparado para jogar, tem que aprender e estar preparado, né? E a gente está falando, eu não estou instituindo o capitalismo. Isso é o modelo que nós vivemos, Sim. né? E aí a gente vai falar de um movimento, Nath, nós vamos falar de um lugar que está se falando de 15 bi. É muito dinheiro. Então, não vai ter como você falar sobre isso, falar sobre essas cifras, sem entender como a roda gira. Exatamente, sem todo mundo à mesa. Esse é o ponto. A gente precisa ter todo mundo à mesa. A gente precisa ter o médico. Não gira sozinho. Precisa ter o médico, precisa ter o hospital, precisa ter a operadora e precisa sim da indústria. E como que todas essas cifras, toda essa movimentação se conecta ao volume de glosas? Porque a gente sabe que tem mais glosas do que deveria ter. Ela esquentou. Tem mais glosa do que deveria ter. Tem mais glosa do que deveria ter. Nem deveria ter glosa. Não deveria ter. Pra começar, não deveria perfeito. ter. Ter mais glosa do que deveria ter. Essa é uma polêmica boa, Nath. Esses dias eu vi uma postagem no LinkedIn que era uma imagem de um homem, já uma pessoa, era uma caricatura, tá? Então vou usar a licença poética aqui. E era um homem gordo e com um coisão assim de dinheiro, e esse homem gordão com esse negócio de dinheiro era a operadora. É sério. Começamos bem. E aí ele começa a descrever exatamente sobre a ótica dele ali, que é uma ótica e um ponto de vista, eu acredito, de um prestador de serviço, e ele começa a discorrer sobre isso, e eu só entro embaixo ali do LinkedIn e escrevo, não concordo. Porque se é pra polemizar, a gente polemiza em todos os canais possíveis. Exatamente, a gente vai falar sim, mas não é só sobre isso.
Sim. Não é só sobre um movimento financeiro. Então, quando você estiver do lado da operadora, você vai falar sobre regulação, vai falar sobre autorização prévia, né? E quando você vai falar sobre processo, vai falar sobre reguladores, vai falar Vai falar sobre sobre fraude, porque tudo isso fraudes, acontece muito com sim. eles. Vai olhar, se olhar para o lado deles, você vai encontrar milhões de motivos, Muitas né? coisas. Então, você vai olhar para esse lado, e é esse lado que ele está tentando segurar. Eu não conheço operadora que glosa por índice financeiro. Eu nunca prestei consultoria para uma empresa dessa. Talvez porque eu escolho muito bem meus parceiros, pode ser. Mas que eu nunca vi, eu nunca vi. Então, o que existe é uma linguagem estratégica, estrutural da operadora, e existe uma linguagem e uma estratégia estrutural do hospital. E aí essa glosa, ela vai acontecer muito dentro dessa dinâmica. E aí eu vou fazer o meio termo, trazendo para vocês muito lugar. Quem tá, né? Quem é, de que lado que você tá do paciente. Então, Sim. aqui a gente vai conectar esses dois mundos e precisar, sim, chamar a responsabilidade dos CEOs mesmo. Vai ter que chamar a responsabilidade deles. Você vai aliviar a operação e você vai chamar a responsabilidade dele. Aqui a gente precisa conversa de gente grande. Aqui nós vamos pautar que nós temos problemas de processos, problemas estruturais, problema de pessoa, que isso aqui não é um parque de diversões lindo. A gente tem problema e a gente vai ter que assumir isso, e é péssimo você ter que falar isso para um CEO, né? E já que você trouxe isso, onde é que nasce a glosa? Se não é o... Quer dizer, não é que não é operadora, né? Se não é por índice financeiro, essas glosas, elas nascem da falta de indicação, da fragilidade da rastreabilidade, do modelo de remuneração, da falta de governança, da falta de processo, falta de comunicação, como você trouxe. Onde é que está ou todas essas. o ralo da glosa? Ou todas essas. Olha, se você me falar sobre vertentes da glosa, eu vou falar para você que a glosa ela vai nascer, o hospital vai tomar conhecimento dentro do faturamento. Então, quando você falar quando é que nasce esse nível de consciência, ele vai nascer ali, a comunicação vai ser ali. Claro. Porém, ela não nasce ali. A glosa, ela é um sintoma. Dos processos, de alguma parte do processo que falhou. Quando a gente fala de um técnico, trazendo um exemplo bem tranquilo para vocês, quando a gente observa um paciente com febre, a gente vai tratar a febre, mas a gente precisa investigar a causa da febre. Porque qual é o sistema que está esquentando esse corpo humano? Exatamente. E aí eu deixo vocês fazerem um depara na mente. Seria, então, esse sistema, essa falha na comunicação, um sintoma da falta de responsabilidade com a segurança do paciente? Nath, eu não digo, não, pode polemizar. Eu não acho que é uma falta de responsabilidade com a segurança do paciente. Eu acredito verdadeiramente na teoria do queijo suíço. E eu acredito sobre as barreiras de segurança do paciente. E aí, auditora, estou pautada no protocolo de segurança do paciente de Londres. Então, o que a gente tem aqui? Barreiras. O que eu posso te dizer é que fragilizar essas barreiras podem impactar em complicações para o paciente. Então, o foco do hospital não tem que ser reduzir a glosa pensando no financeiro, né? E sim melhorar o processo e melhorar até o resultado para o paciente, né? Exato. Agora eu entendi o seu olhar do foco no... Agora ficou claro. Ficou? Agora Se não doer lá no feliz. financeiro, ele não vai mudar o processo É que aqui. o financeiro é o sintoma, Nath.
O financeiro é o sintoma, é onde que exatamente a febre, ela nasce ali no financeiro, ela nasce. É ali exatamente quando eu chego para você e falo, Nath, eu não vou pagar. E aí, isso é muito impactante. Sim. É desagradável, é um dissabor. Aí essa pessoa volta para casa com todos aqueles questionamentos e aí vem todo mundo para resolver o problema, porque Exato. impacta de todas as maneiras De possíveis. todas as É maneiras econômico. possíveis. Você já teve também na outra ponta, né? Na ponta assistencial. Você sabe. Não vou perguntar se você sabia, mas você tinha noção de que processos que você tinha que fazer que poderiam impactar negativamente nas glosas, poderiam gerar glosas? Ou quem tá nessa ponta não tem essa noção, não tem essa clareza? Não tem essa clareza. Eu acho que nem dá tempo, né? No Não máximo, ele vai tem, seguir a e pop não é a dele. prioridade também, É. Nath. Nós precisamos deixar o técnico no lugar do técnico, a assistência no lugar da O assistência. foco é o paciente. O foco é o paciente. E eu Repetitiva. faço isso também na Kernet, deixa esse pessoal fora daí, porque eles têm que fazer código. Exato. Essa é a preocupação deles. Eles não têm que se preocupar com o restante. Eles não Exatamente, têm esse que se problema aqui é preocupar. Mas a meu. instituição tem como preparar esse Sim. profissional para atender esses critérios, né? Me parece, assim, muito exageradamente que esse sistema de glosas, que eu não sei como nasceu, como se tornou o que se tornou, mas ele acaba virando quase uma regulação, né? Se você não quer ser penalizado, você tem que seguir os processos. Os Exato. processos são esses. Não, mas mas é a regulação. É a regulação. O governo fala para você se manter aqui como operadora, você precisa seguir essas regras para ter o meu dinheiro. A operadora fala para você gastar esse dinheiro, você precisa seguir essas regras. Aí o hospital, se falhar com as regras, vai ficar sem o dinheiro. Vai ficar sem receber. Agora, pergunta aqui de leiga mesmo, que eu não Todas. tô tão envolvida nesse meio. Mas essas regulações, elas estão pautadas no paciente ou algumas delas são mais deliberativas, são mais voltadas para o negócio? Como é que funciona? Isso aí já virá ANS. Certeza, assim, eu posso te falar que vamos pensar na Anvisa, que é um regulador, porque a gente não está falando de regulações de um único canal. Nós vamos ter a regulação do implante do material, nós vamos ter um regulador para o São cirurgião, muitas que é o agências, né? Conselho Federal, nós vamos ter um regulador para o enfermeiro, que é o Conselho de Enfermagem, nós vamos ter um regulador de planos de saúde, que é a ANS. Então, eu vou falar para você exatamente dentro para quem eu respondo. Eu acredito que sim, que eles são, a regulação ela é pautada, nós somos treinados e habilitados para fazer a segurança do paciente, 100%. Fico aliviada. Pode ficar. Então, por isso que eu posso chamar a minha operação para falar sobre glosas de OPME? Não. Eu acho que não é. Eu posso conversar sobre isso, mas eu não posso tirar o foco do paciente dessa galera. Eu como CEO de um hospital, eu não pressionaria neste lugar da capacitação do técnico, da assistência a esse entendimento, porque eu acho que ele tem que estar no foco do paciente. Mas com certeza, seria muito provocativa com os gestores. Até os médicos têm alguma dificuldade, né? Sim, porque tem muitas. Tem os seus ideais de como Sim. salvar aquelas vidas. Uhum. E aí acaba querendo prescrever coisas que vão contra a instituição e vão contra por uma sustentabilidade, uma segurança para o sistema. Existem seus excessos dos dois lados, mas no geral ele precisa entender em que instituição ele está, quais são os limites daquela instituição, das operadoras que são parceiras, para poder dar o melhor para o paciente dele. E tem muito médico que sofre com isso. Muito, e a maioria, eu tenho certeza. Por isso que, para mim, ainda é um lugar de estar falando sobre isso. Sim. Por que eu falo ainda sobre isso, Dani? Porque eu acredito que nós somos a maioria que querem o processo certo. Então, sim, falta entendimento do cirurgião, sim, falta conhecimento no hospital, sim, falta conhecimento na operadora. E a gente vai precisar juntar. E
colocar a indústria junto, porque nós não podemos ter um discurso antitecnológico. E quando eu falo de indústria, dos dispositivos médicos, né? Então, a gente não pode barrar essa evolução, porque ela é necessária para nós, né? Mas a gente vai precisar tudo isso conversar. no final fica até normal, porque é um sistema complexo, cada um tem a sua especialidade dentro disso, e tem gente que é mais interessada, acaba sabendo dos seus limites, né? Qual é o meu próximo aqui, como ele funciona, mas saber tudo é muito difícil no dia a dia. Sim. Então ele acaba nem sabendo como ele interfere em tudo isso, como Sim. ele prejudica o sistema, como ele ajuda o sistema. Exatamente. Complexo. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber o quão preditivo a gente consegue ser. Na auditoria de OPME, a auditoria ainda é acionada só após a divergência, ou com essa parceria com as instituições já é possível atuar de forma mais preditiva, preparar também o hospital para evitar as famigeradas glosas. Pós-glosa, você pergunta ou isso. antes do faturamento? Né? Eu tô mais interessada em saber se antes do faturamento parar ali, o faturamento bombar, é quando eles ficam sabendo, né? Então não tem como ser antes do faturamento. Eu vou responder as duas. Eu quero responder as duas. Somos todos ouvidos. Eu acho que o primeiro Nath, a sua é mais fácil. A sua pergunta é mais fácil e você sabe a admiração que eu tenho por você. Então, mas agora ela é a mais fácil. Eu fico toda encabulada. Aqui a gente vai falar sim de um momento de regulação que inclusive costuma ser o nome da área dentro da operadora que faz esse processo preditivo. Então, quando nós falarmos sobre uma cirurgia eletiva, porque lembra que nós vamos precisar fazer classificação de risco aqui. Sim. Quando eu falar de uma cirurgia eletiva, a minha porta de entrada é a regulação. E a regulação vai começar a andar nessa fila. Quando eu falo de hospital, que aí a visão é o que eu falei para vocês, a estratégia precisa ser diferente, por quê? Dentro do hospital, hoje nós temos vários modelos de remuneração. Então, antes nós tínhamos, era um modelo de tipo, eu apresentava a nota fiscal e era reembolsado. Era como se a gente estivesse dando um cheque em branco. Hoje nós temos alguns modelos que provocam os hospitais neste lugar de fazer essa regulação. A gente caminha, sim, Dani, para um lugar de dados, de preditivo, de acuracidade. A gente caminha, sim, fica calma. Estamos indo para lá. Por hora, esse processo ainda é humano dependente. Então, ele vai entrar ali pelo setor de agendamento. E estrategicamente, a gente já fala e esse é um nome meu, que eu acho que essa é a personagem, a enfermeira navegadora. O que é essa enfermeira navegadora, né? Ela vai ser exatamente essa enfermeira que vai fazer esse consenso do lado do lado do hospital, para poder fazer o alinhamento entre a necessidade clínica, boa indicação, práticas médicas e as regras da operadora. Sim. Então, a gente tem isso. Alguns hospitais, não são todos, têm estruturas mais enxutas, né, como tudo, né, na vida. Mas a gente já tem boas práticas com essa enfermeira reguladora, sim. Claro que eu provoquei. Muito. Porque a gente está num projeto muito legal, com uma instituição incrível, que é Super pra Frentex, que também está fazendo um sistema todo automatizado para pegar essas falhas de processo. Na verdade, ela não quer nem pegar a falha, ela quer arredondar o processo. Porque ela já conhece tanto seus parceiros, conhece tão bem as regras, que ela quer impedir que exista falha no processo aqui para o faturamento vir lindo. Sim. Redondinho. Esse é o lugar. E automatizado, que eu acho que é o sonho, né? Exato. É que automatizar, né, quando eu penso em automatizar em OPME, eu entendo que estamos caminhando para. Sim. Sim, temos muitas oportunidades, sim. Mas a gente ainda tem uma dificuldade na execução, Dani. Claro. A gente tem uma dificuldade na execução, e a dificuldade na execução que eu vejo, primeiramente, como é que a gente vai automatizar um setor que hoje nem a nomenclatura é padronizada.
A gente começa a falar na saúde suplementar sobre TUS, né? Na verdade, não começamos a falar hoje, nós já estamos falando sobre TUS, de OPME, então uma nomenclatura, um princípio lá de mães e filhinhos, mas a gente ainda precisa avançar muito. Quando a gente fala do regulador da Anvisa, nós temos códigos, mas dentro desse código Anvisa eu posso ter N números de dispositivos médicos. E aproveitando essa pauta, loucura. eu queria ouvir também de você, Dani, se os sistemas já estão prontos para atender esse nível de rastreabilidade que os hospitais precisam nessa cadeia, ou quão prontos eles estão. Os sistemas eu não diria, mas eu diria a tecnologia existe para suprir essa necessidade. O que precisa é de bons desenhos, e para isso precisa de boas pessoas de negócio se juntando com a tecnologia. Porque o que tem hoje é muita gente na saúde que se propôs a estudar tecnologia, não precisa disso e não dá tempo. Então pega a sua especialidade, junta com um par tecnológico e faça a coisa acontecer. E aí a coisa sai muito mais rápido. Porque a coisa mais simples que tem em qualquer sistema que é feito, ter um processo de rastreabilidade, de log, de o que quer que seja. Isso é barato? Não, é caro, porque precisa colocar esses logs em algum lugar, tem que entender o tempo que isso fica armazenado, então você tem que pagar por isso para ter ali disponível. Se precisa rápido, vai pagar mais caro, se precisa sob demanda, pode pagar mais barato, então tem toda essa questão de custo envolvida, mas é pouco perto do prejuízo que se tem de não ter. Sim. Então, vale a pena investir nisso. Mas esse casamento é perfeito. Um especialista e alguém de tecnologia construindo a mudança. Eu acredito nisso também. Sim. E eu entendo sobre o processo, mas eu não entendo da linguagem de tecnologia exatamente porque eu entendo assim também. E que não dá tempo. Porque é tanta coisa para se manter atualizada na sua área, para se manter relevante, e esse outro na tecnologia para se manter relevante, que o casamento perfeito Se o objetivo é junto. ganhar velocidade, Exato. a melhor maneira é trabalhar colaborativa, Exato. E existem tantos métodos para facilitar essa conversa. Pode parecer difícil, mas não é. Método simples de negócio mesmo, para você começar uma conversa, abordar da maneira certa, ele entender o que você está dizendo, e você entender o que ele está dizendo e desenharem juntos uma solução? E aí eu te apimento agora. Olha aí. Nem fui eu que Olha joguei aí. essa, hein? Eu te digo que o OPME, Dani, ele é um lugar que, devido ao volume financeiro transitado, os custos são elevados. A gente faz um movimento simples, como você falou, faz essa arquitetura simples, mas a economia se paga. Claro. A economia se paga muitas vezes mais. Chega a ser Óbvio. difícil explicar isso, porque você fala, não, a pessoa fala assim, não. E eu lembro claramente de um líder que eu tive que falava assim, isso muitos anos atrás, mais de 15. Ele falava assim, OPME, cada machadada não sai uma minhoca, sai uma anaconda. Sim. E ainda é assim, o terreno ainda é muito fértil. Por isso que você tem um movimento de muitas pessoas agora falando sobre OPME. Porque é um terreno muito fértil, mas ele é muito desafiador. Mas se paga muito rapidamente. Paga. Eu guardei aqui uma pergunta polêmica para o final do bloco e acho que chegou o momento de fazer. É uma daquelas perguntas que eu tenho que estudar para fazer. Então eu tenho minha colinha. Vamos lá. Gente, eu realmente estudo. Eu estudei a Carol, estudei o OPME, estudei a cadeia para conseguir fazer pergunta boa. Então eu guardei e vou fazer. Vamos lá. Quando falamos em negociação, quais variáveis entram na mesa? Eu acho que é hora de revelação, né? Porque eu também não sei. Preço unitário, padronização, risco assistencial, previsibilidade de consumo, histórico de glosa, todas as alternativas acima. Qual que é a variável que vai pesar aí na negociação? A mais até comum, mesmo? a mais comum. Eu vou dizer para vocês que sim, é tudo isso. A gente vai fazer a variável do preço unitário, a gente vai fazer o estudo do mercado, a gente vai falar sobre todos esses custos juntos, mas eu vou apimentar. Manda. Logística.
Logística. Logística interna, logística, habilidade do processo acontecer de forma dentro do hospital. Isso vai mexer muito no valor, porque eu posso ter um OPME que eu comprei e deixei no meu estoque. Eu posso ter um OPME que a gente chama de consignação fixa, que é um produto que pertence ao fornecedor, mas fica dentro do meu hospital, e eu posso ter o que a gente chama de, e aqui é a linguagem muito de São Paulo, tá? Consignação transitória, mas se você viaja pelo Brasil, eles têm vários nomes, mas no final do dia é aquele OPME que o fornecedor entrega para você com, geralmente, 2, 3 dias antes da cirurgia. Então, você vai ter essas 3 vertentes em OPME. Qual que é a mais cara? Cada um tem seu preço. A mais cara, sem dúvida, é a... Depende, a mais cara para quem? Eu acho que depende do modelo, porque depende do fluxo de cirurgia, daquele tipo. Depende a mais cara para quem? Porque se você pensar do ponto de vista de gestão de estoque, você comprar um OPME e deixar no seu estoque, aparentemente pode ser barato, né? Porque você comprou ali, você fala, teoricamente o mais barato seria eu comprar esse OPME e deixar no meu estoque. Mas o risco desse OPME vencer e você ficar no prejuízo é muito grande. Então, aqui a gente vai estudar variáveis como logística interna e externa, e nós vamos colocar mais uma pessoa na mesa. Engenharia clínica. Quem são, Carol? Dentro do hospital, tem um departamento que recebe essa estrutura de equipamentos, ou que ele testa o pátio dele de equipamentos, como a gente fez aqui hoje. Uhum. Olhamos, microfone. Se nós vamos fazer uma cirurgia onde meu pátio de equipamentos, ele pertence ao meu hospital, eu corro um risco tecnológico de desatualização. Eu posso comprar um equipamento hoje, um iPhone hoje, no ano que vem já perdi tecnologia. Então, tende-se a passar esses equipamentos mais específicos para que a indústria traga. Uhum. E aí, quando a indústria traz, além do OPME, também essa estrutura para, além dos instrumentais, os equipamentos, de novo, a gente cai numa questão de custos, que a gente precisa considerar dentro da variação de OPME. E enquanto vai tudo bem, no modelo, ok, mas se há um furo, exatamente, aí já prolonga os dias de internação, aí você tem um problema de risco com o paciente. O furo vira um ralo, né? Um risco de passivo na justiça. Exato. São muitos riscos. É muito risco. Exato. Para quê, né? Então, acho que ali a gente compartilha muito bem. E terceirizar também é um risco, porque você pensa, é mais confortável eu ter o fabricante fazendo isso, mas tem outros. O risco dele precificar como quer, que é o que acontece hoje aqui no Brasil. Falta de previsibilidade. O risco dele não entregar também, por algum motivo. É. E aí, quem assume o risco? Quem é o dono da responsabilidade é o mesmo. Pra gente finalizar esse bloco falando sobre estrutura e logística, que a gente descobriu que tem logística na cadeia. Coloca logística e engenharia clínica. Eu queria saber agora um pouco mais sobre a sua opinião, e eu vou pedir pra gente ser um pouco breve, pra gente não se estender demais nesse bloco, mas a sua opinião, o que falta pra cadeia de OPME ser mais ética, sustentável, eu diria pautada por dados, mas a gente sabe que os dados servem para proteger o paciente, então voltada para o paciente. Já fui catequizada pela Carol. Eu acho que é isso, a terapia de que você é paciente. Não tem testemunha de eu sou paciente, testemunhas da Carol. Nath, eu acho que aqui é um ponto extremamente fundamental. Por hora, só está nas minhas palavras. E você falou, Carol, você me dá a sua opinião pessoal. Eu te dou a minha opinião. Mas por hora, nós ainda estamos num campo para não ficar apenas nas minhas palavras. O que eu acredito que muda extremamente é governança e é estrutura de dados. Porque na hora que eu fizer governança e estruturar dados, eu não preciso falar nada sobre a Dani. Os dados falam por mim. Sim. E aí você passa a gerenciar processo e não pessoas. Exato. Já facilita as relações humanas. Exato, não preciso mais. E a gente está caminhando para isso.
Vamos falar agora sobre sustentabilidade. A gente já entendeu um pouco de como que funciona esse processo, onde nasce, onde termina, para onde vai, o que que causa. Mas eu preciso saber também como que a gente soluciona, né? Já que não tem ninguém na prática se beneficiando com isso, que é o que me pareceu. Que isso? Quem falou isso? Veja bem. Cancela. Vamos dar um passo para trás. Infelizmente, já aqui que- sempre alguém se beneficia de uma situação ruim Nath, ou lembra do confusa, capitalismo? né? Tem alguém se beneficiando. Mas já que não é o paciente se beneficiando Aí disso, sim. que é o nosso foco aqui, vamos entender um pouquinho mais sobre a sustentabilidade, tendo o paciente no centro, né? Quando a gente analisa as instituições que conseguem reduzir as glosas de forma consistente, que é importante, né? Ter uma estrutura para reduzir essas glosas. Que tipo de organização interna elas apresentam em comum? Eu não entendi bem sua pergunta, Nath. Provavelmente tem algum padrão, né? Algumas organizações que conseguem reduzir realmente as glosas, conseguem apresentar isso de forma consistente. O que elas têm em comum? Que processo que elas adotam? O que muda no ciclo de OPME? De dentro da instituição até a ponta? Como que elas conseguem esse resultado? Eu acho que é um desafio grande, porque existe uma necessidade de equilíbrio financeiro. Então, nós já tivemos experiências em hospitais que criaram um modelo de remuneração somente de pacote, o que a gente acreditava na ocasião que poderia ajudar a beneficiar nessa gestão. Mas eu acredito que, dado a esse equilíbrio financeiro, a gente vai precisar falar de governança. E essas instituições que querem fazer a mudança estão falando de governança, não estão falando mais sozinhas, elas estão falando com mais gente à mesa. Isso quer dizer que sim, alinhando com a indústria, mas não alinhamentos ocultos, alinhamentos claros e bem definidos. Então, protocolos, cestas de produtos para estruturar a conversa, né? Então a gente vai estar muito pautado dentro deste lugar, de tentar fazer o movimento do equilíbrio financeiro. Não dá para ter um único modelo de remuneração, né? Mas a gente precisa caminhar para esse lugar. E você já viu algum case que conseguiu realmente reduzir as glosas de forma consistente? Ou eles acabam voltando para esse cheio de lugar? sucesso para contar. Afinal, ela é consultora, né? Ela deve ter cases. Consequentemente, hora de vender o peixe, né? Nath, e é muito engraçado, porque parece que eu estava conversando com a Kátia. Eu não sou a pessoa que gosto de estar falando, vamos, meninas, mulheres. Eu gosto de ser aquela que fica só me alimentando. Traz aqui para mim, né? Deixa eu resolver isso aqui na operação, no processo. Então, o que eu posso te dizer é: nós temos alguns cases de sucesso. Dentro deles, eu tenho um hospital de grande referência de São Paulo, o qual nos contratou exatamente. Não era glosa ainda, Nath. Era uma etapa antes da glosa. Ele não conseguia nem enviar o faturamento. E aí nós observamos, dentro dessa dinâmica de compreender o modelo de remuneração, de fazer esse depara, de observar qual era a precificação correta disso, de observar quais eram os custos envolvidos nisso, nós trouxemos, não só conseguimos enviar alguns milhões, porque as cifras são grandes verdadeiramente, não só enviar alguns milhões, mas entender que o acordo comercial, ele tinha sim os seus benefícios, mas o hospital não estava conseguindo utilizar desses benefícios para sua remuneração. E ainda melhorou um pouco mais o valor, eu sei. Exato. Você sabe da fofoca completa? Sim. Então ela aumentou ainda um pouco mais esses milhões. Virou um lugarzinho de alguns milhões. Sim. A consultora é boa, gente. Muito legal. Não sei quem está nos ouvindo, mas a consultora é boa. Outra pergunta, seguindo essa ideia da sustentabilidade, da estrutura, eu queria... Você falou que a glosa, basicamente, ela é uma desconexão, né? Uma falta de
transição correta dessa informação. O registro, o envio, a comunicação diferente entre as áreas. Mas eu queria saber quais são essas informações. O que precisa estar conectado entre a indicação médica, a autorização, para existir essa visibilidade e existir reduzir essa glosa, né? Nath, para mim é tão claro isso que chega a ser um lugar de desconforto para mim, assim, sabia? Falo, gente, mas será? Não tá óbvio ainda? E juro, real. A gente também tem um pouco dessa sensação, mas a gente vê que tem muitas pessoas que não têm clareza nem sequer do processo, quem dirá do que precisa estar embutido nele. Exato, e aí é esse lugar mesmo desse encontro nosso hoje. A glosa, de novo, ela é um sintoma. A glosa é um sintoma. Então, que dados que a gente da onde que nasce a glosa? Ela nasce dentro da saúde suplementar através de um regulador. A operadora não acorda de manhã e fala, vou te glosar. Eu, pelo menos, não conheço. E se eu conhecesse, eu não falaria que não conheço. Eu só ia falar, não sei. Não... Mas eu falo para você, não existe. A glosa, ela está pautada principalmente no movimento regulador. Então, chave e fechadura. Chave de um processo normal é a entrada desse processo estruturado. Então, a gente vai falar de Anvisa, vai falar de padronização de nomenclatura, vai falar sobre quantidade, não incentivo de uso excessivo dessa tecnologia. Vamos falar de boas práticas médicas. Então, na hora que você estrutura... As licenças. As licenças. E aí, como é que você vai estruturar? Você estruturou esse envio para dentro da operadora, você pautou esse envio em medicina baseada em evidências, você documentou isso, ela vai nascer uma autorização. Pode existir questionamento, Carol? Pode. Tudo bem. Mas aí, nascendo essa operação, essa autorização, e você seguindo nesse fluxo da autorização, a gente tem muitas chances de redução de glosa. Porque pensa, tem uma lista. É só seguir a lista. Exato. E mandar o que está sendo pedido. Exato. Como que o hospital pode achar que... Considerando que que isso tá explícito, né? A gente tem essa lista. Onde está a maior fragilidade? Ela está na captura dessa informação, na consolidação dessa informação por uma área, na comunicação entre as áreas ou na comunicação com o financeiro. Onde é que falha? Onde é que essa lista começa a fragmentar? Mas talvez a gente podia falar em falhas reais. Sabe quando tem brechas no sistema? Por exemplo, quando você usa uma medicação e meia, como você coloca isso? Porque é muito nesse lugar operacional. Reais que o hospital passa, a operadora passa e precisa ter uma verdade nisso, né? Eu acho que sim, e tudo que nós estamos falando aqui é tudo sobre o paciente, né? legítimo e dentro de uma operação. Essa lista, para mim, tem uma questão difícil hoje de concatenar esses dados. Ela é um desafio real para a gente, ela é uma dor real, mas se você falar para mim, elege primeiro, eu vou falar primeiro captura. Lembra que nós estamos ainda com muitos cirurgiões no modo analógico? Lembra que eles ainda prescrevem, eles pegam lá a receita, escreve lá na caneta. E deixam para fazer depois, o que é pior. Exatamente. Porque se fizessem antes... dados. E a gente até entende a pressa da situação, mas existe um processo a seguir. Exato. Então, você pensa primeiro, você escreve, depois você faz. Existe tecnologia que resolve isso, existe a tecnologia, nós já temos ferramentas no mercado que captura esse dado, esse início desse dado de forma automática, mas aí como toda a situação de desafio, uma barreira, hoje tem uma questão também da continuidade dessa ferramenta durante o fluxo. Ainda a gente não tem uma plataforma que faz end-to-end, né, do começo ao fim junto. Nós vamos
e fragmentando esse processo, Nath. Ele vai nascer numa plataforma, essa plataforma precisa conectar com a outra plataforma precisa conectar com a outra plataforma. Porque são interesses diferentes também e é difícil. Exato. E muitas vezes Vira um o que a prontuário. outra plataforma precisa de informação para aquele setor não é o que a primeira plataforma capturou, que era... Exato, então capturar esse E dado... no final das contas, os sistemas hospitalares hoje são voltados para o faturamento, o que deixa longe da assistência, e é por isso que é tão chato e burocrático. Eu acredito que a gente tem aí caminhado bastante da parte eletrônica dos prontuários. Eu acredito que a gente tem utilizado já da ferramenta para fazer isso, Dani. Quando a gente começa a fazer ali a padronização por trás do sistema, a gente chama isso de regra de negócio. Quando a gente faz isso por trás para facilitar a assistência, a gente tem sim avançado nisso. Mas a gente tem um polo bastante avançado, bastante tecnológico, como a Kátia falou. Eu já possuo minha clínica, eu já falo sobre estrutura de tecnologia, já está totalmente automatizada. Você tem esse polo sim, mas você ainda tem um polo significativo de processos analógicos. Sim. E considerando assim, um cenário onde tudo seja conectado, tudo seja digital, a gente sabe que a gente está distante desse ponto, mas é legal trazer para os hospitais a clareza do que eles ganham de melhoria. Mas mais importante que isso, num cenário onde tudo funciona e a cadeia de OPME é perfeita, redondinha, que benefícios o paciente experimenta? E a gente já sabe que redução de tempo é um deles. Mas eu acredito que tem mais coisa. Não, agora... Não, e também a medicação certa, eu acho que a medicação certa parece ótimo. Não, e não de ser errado, eu tô dizendo a mais adequada. Sim. Independente do custo, acho que isso é Vou colocar na prática, tá bom? Para você entender. Pensa no seguinte. Pensa em uma mulher bem prática, bem lá na plástica, que ela opta por fazer ali a colocação de prótese de silicone. Pensa que essa mulher que colocou essa prótese, ela vai precisar ter toda uma documentação pautada nessa prótese, porque se tiver uma necessidade, tiver algum risco, né, com essa prótese, isso tudo vai ser consequência dela, do ponto de vista, geralmente, por remuneração, né? Porque a plástica por estética, ela não tem cobertura obrigatória no rol. Então, quando é neste lugar, a gente, e os plásticos, vamos dar ali o mérito para eles estão muito acostumados a possuir esse lugar de controle, de rastreabilidade. Mas na vida real, entra-se um caso no pronto-socorro, onde um paciente quebra a perna e ali ele vai para uma cirurgia porque precisou e colocou a prótese dele, passa-se um tempão. E ele está sentindo dor, ele acha que aquela prótese ali ele quer tirar a prótese, tem um problema de retirar. Como é que faz isso? Como é que faz? Porque isso é muito comum. Tem um documentário do Netflix que chama Operação Enganosa. É só sobre a visão, fala sobre conflitos de interesse, fala de poderes, mas eu não quero usar isso no debate anti-tecnologia, eu quero usar isso na visão única do paciente. E aí, quando você tem o impacto disso na vida real, Nath, é muito ruim. E aí tem um segundo impacto, que às vezes não aconteceu, porque isso aqui tá sendo acordado aqui em cima. É o lugar de você ter realizado uma cirurgia, você pagar um plano de saúde e do nada chega um boleto na sua casa para você ter que pagar uma prótese, uma órtese, porque ali não teve um consenso. Então tem esses dois lugares, o lugar mais sensível da rastreabilidade, que para mim é o mais difícil de aceitar, porque eu sei dos impactos que a gente, do que muda na vida de um portador de prótese, olha que bonita a minha palavra. E eu sei dos impactos disso, eu sei que quando dá ruim a gente vai precisar retomar toda a cadeia, e é muito difícil quando você tem que retomar toda a cadeia e você não consegue encontrar. E do lugar
financeiro para o paciente. Para mim, são os dois lugares além do Sim. tempo. Não, você trouxe É a polêmico saúde do demais, bolso e a saúde da porque é vida, né? difícil para todos. É difícil para todos. Porque a operadora também não vai receber se está fora do rol. O hospital, a única chance que tem é cobrar de você, como paciente. Eu acho que a gente Porque abordou... ele também não está lá para fazer gratuitamente. Mas já que eu Né? falei Não é que eu sustentável. sou pró-paciente, eu vou falar as dores reais. E são Sim, dores- é dolorido. Dores E a reais, gente assinou na práticas. entrada, morrendo ou não, Uhum. ou você ou seu parente assinou aquele papel Assinou. dizendo que o que precisar, É. eu estou autorizando o hospital a fazer E para muitas salvar vezes o minha paciente vida. não tem Exato. noção, né? Muitas vezes. Ele não tem Exato. noção porque ele não leu. Se ele Tava lesse- morrendo? Ai, que pena. Não, mas aí o parente, alguém... Mas e quando sai, assim, que quando sai do hospital que você faz ali um procedimento eletivo que não é uma prótese, você não pega nada com relação àquilo que colocaram em você de rastreabilidade. Você faz o quê? Se você tiver... Até mesmo se você Eu tiver não que sei. voltar em Eu nunca fiz nada. outra instituição... Exato, mudou. Seu plano de saúde era da operadora A e atendia com o médico B. Agora seu plano de saúde é AA, vamos sempre para cima, ele é AA e o médico B não está te atendendo. O que está te atendendo é A ponto. Quando você vai transitar, pensa você com uma prótese de joelho, por exemplo. Você colocou ali, você está com aquela prótese, você vai no outro... Oi, começa tudo de novo a história. do zero. E você pode estar sofrendo com uma infecção, pode estar sofrendo consequências Exato. que podem te afetar por toda a vida e você não tem o que fazer. E você fica Tem que uma esperar. voz solta no deserto, né? Porque você tá ali trazendo toda a problemática que dentro da massa não é a estatística mais, não é dentro do Pareto, não cabe dentro do Pareto, mas quando a gente desce no detalhe, aquilo que acontece com aquele indivíduo vai movimentar toda uma rede de apoio dele. Sim, É verdade. eu voltaria lá. Voltar no mesmo Eu médico. não vou Se no vira ponto, aí. não. Eu vou dizer, Não vou procurar. você fez, só você sabe o que é, você resolve. E o pior é que o médico também não tem culpa sobre isso muitas vezes, né? Não se sabe. Às tem vezes que é o apurar. sistema, ou a Tem que apurar, porque instituição. ele também é humano e Não, ele pode cometer erros, eu como aqueles cirurgiões que fazem a cirurgia na perna errada, no olho errado. Ele é uma das barreiras da segurança, Ele é né? uma das barreiras. Eu acho que a gente não vai poder chegar neste lugar de olhar para o médico como um indivíduo sozinho e responsável. Sim, É todo claro sistema. que ele vai possuir, sim. Ele vai responder primeiramente. Apesar dele ser o responsabilizado, ele não é o único Exato. responsável. Não é. Existem ainda muito amadorismo em OPMI. Vocês viram o quão complexo é. Eu E brinco manual. que é um cubo mágico. Você vira de um lado, pega do outro. Então não dá para falar e responsabilizar um único. Quando você pensar em barreira de segurança ao paciente, pensa nas instituições como barreira de segurança. Sim, muito legal. Você falou de estatística, falou de Pareto. Eu tenho minha primeira formação em matemática, me identifiquei, sabia do que ela estava falando. Opa, isso daí eu entendo. Já tá na minha língua. Mas eu queria saber da sua opinião como docente, voltando aqui um pouquinho para sua trajetória e para o que você realiza. Você sente falta de educação financeira para o profissional de saúde hoje? Isso pode contribuir na formação desses profissionais? Não só para o profissional de saúde, né, Nath? Para todo mundo. Não, tem países que isso é A desde a infância. estrutura de educação financeira, ela precisa fazer parte do nosso todo. Seja por uma questão estratégica, seja por um problema real. A gente vai precisar conversar sobre isso, sim, mas não só na saúde. Talvez hoje o que a gente vê mais na saúde sobre essa falta, onde impacta mais, a maior dor que eu vejo é a dor do cirurgião. Não fazia ideia. Por quê? Porque ele é um empreendedor autônomo, né? Sim. E ele não possui a estrutura, por exemplo, contas a pagar, que o hospital tem. Ele não tem toda uma instituição. Relacionamento, à frente de relacionamento, que uma instituição tem. Então, o cirurgião seria um dos maiores beneficiados por uma boa estrutura de OPMI, um sistema que registra bem esses dados. E que Mas de qualquer forma, de qualquer maneira, ele tem a responsabilidade por ele de Exato. documentar
argumentar bem, e muitas vezes não faz. Exato, muitas vezes. Aí ele não reclama, faz. Porque o inclusive foco quando tem é o sistema, paciente, ele também vai reclama. estar voltado Ele para tá isso. voltado pro Porque ele fez paciente. uma cirurgia de 1 hora e ele gasta 2 para registrar Pra no documentar, prontuário, e ele ó. fica bravo com Eu isso. de Não vai sempre- largar o paciente aberto, peraí que deu tempo aqui, eu Ai, preciso registrar. gente, eu já corri tanto atrás, mas graças a Deus eu criei um bom relacionamento quando eu era enfermeira de centro cirúrgico e eu conversava assim, igual a gente tá conversando aqui, vai fazer o quê? Aí ele falava, vou fazer, sei lá, uma colecistectomia. Quem vai ser o seu anestesista? É de fora ou é da casa? Ah, não, é da casa, eu vou usar, o fulano tá vindo aqui. Ah, beleza. E eu ia conversando com eles e preenchendo as informações que eu Sim. precisava de uma forma muito, muito tranquila, tomando ali o café e pegando com ele as informações. Legal. muito A bem. gente tá encerrando aqui, mas eu tenho uma pergunta mais voltada pra você mesmo, porque você realiza todos os pratinhos que você equilibra, que são muitos hoje. Na sua visão, qual que é o projeto que você está liderando, ou a consultoria que você está fazendo, que mais representa realmente a tua visão de cadeia ideal, de processo ideal, de futuro para essa cadeia? Eu estou trabalhando com algumas frentes, como você falou. Algumas não seja modesta, são muitas. Algumas eu trabalho na frente né, de dar aula, isso é muito gratificante para mim, é um lugar de troca muito interessante, porque a gente troca muito com o aluno, ele também traz muito da prática, então a gente sempre cresce. Eu sempre acho que eu aprendo mais com eles do que eles comigo, de coração. Mas muito bom. o meu NPS de aula é 9.5, então acho que tá legal, tá legal. Tá me dando vontade de estudar. Mas eu falo para você que a gente tem, além da consultoria, nós estamos sim também na parte tecnológica e também nós vamos começar pelo SUS, a POC é no SUS, no Sul. A POC é no Sul, né? Que a Kátia falou que é no Sul e a nossa também tá lá no Sul, tá começando de lá. Mas a ideia é realmente trazer uma proposta para dar uma estruturada. Resolver bala de prata tem, Carol? Não. Mas nós vamos precisar provocar um pouquinho mais. Nós vamos ter que ser um pouquinho mais provocativo. Que legal. Tem que mexer mais os pauzinhos, né? Que legal. Eu acho que, na verdade, a gente precisa, nós vamos precisar incentivar. Sim. A gente vai precisar segurar na mão e falar, vai, Dani. Vai, Nath. Vai. Carol, tô com medo. Vem com medo mesmo. Carol, tô chorando. Vem chorando mesmo. Vem. Tranquila, bem tranquila. Mas antes da gente finalizar, então, com medo, eu fiquei assustada. Você disse que tem que fazer, tem que pôr a cara a tapa. O que tem que ser feito? Pra gente encerrar, o que as instituições têm que fazer hoje? Qual a decisão que elas têm que tomar para começarem a se nortear no rumo certo, no rumo de uma cadeia estruturada, uma cadeia que se comunica e que foca no paciente? Agora eu vou fechar com a polêmica total. Não fecha assim, eu vou ter que trazer você de novo, a gente vai ter que dar continuidade. Eu acho que o que as instituições precisam fazer e o que as grandes já estão fazendo, né, a liderança já vem fazendo, é ficar desconfortável nesse lugar. Olha só. Reflexivo. Eu adorei isso. Tem que estar desconfortável, tem que estar aqui num lugar de falar, você conta a história de OPME, você vai contar a história com H ou você vai contar historinha com E? Se você quiser contar Você conta sem historinha, palavras. Você conta Exato. com registros. você quer contar historinha bonita? Você consegue comprovar? Eu sempre falo para minha equipe, eu não quero que você evidenciar. venha me explicar isso. Eu quero Exato. olhar para o sistema e E ver. conseguir identificar. E eu acho que é isso, Nath, é realmente ficar constrangido neste lugar. Que legal. Muito maravilhoso. Eu acho que Eu é uma adorei. ótima referência pra gente finalizar aqui. Eu adorei. Eu vou ter que te trazer de novo também, Carol, Tem que pra vir. entender o que é esse desconfortável e começar a estruturar um plano. Eu quero sair daqui com um plano de referência para as instituições. Ó, você vai seguir isso, mas vai ter que contratar a Carol pra descobrir como fazer. Vai ter que contratar a consultora. Obrigada, Muito Carol. bom. Obrigada, Dani. Sempre Obrigada. maravilhoso ter vocês.
Foi um prazer ter você de novo junto com a gente, você esteve no Hospital do Futuro, e aprofundar essa conversa, porque eu fiquei cheia de dúvidas, cheia de ideias. O Hospital do Futuro, ele veio com uma estrutura mais de palestra, né, uma questão mais inicial também, apresentar o conceito, e que a gente se aprofundou bastante, até polemizou um pouco. Então agradeço por você ter cedido seu tempo e a sua expertise para ensinar a gente, que a gente passou uma aula aqui, professora Carol. Sim, Definitivamente uma docente. Aprendemos sobre estrutura, sobre logística, engenharia clínica, aprendemos mais do que ela veio aqui para ensinar. Então agradeço vocês por estarem aqui com a gente. Foi muito enriquecedor. Os seus comentários também, Dani, a questão da tecnologia, até mesmo a questão das dúvidas que você trouxe aqui pra gente, foram dúvidas muito genuínas que eu nunca tinha parado nem pra pensar sobre esse nível de profundidade da cadeia. Então, assim, pra mim foi esclarecedor. Eu tô saindo daqui uma pessoa... Meu QI subiu depois dessa conversa. Que bom! Eu tenho uma dimensão estrutural, eu tenho uma dimensão tecnológica. As dúvidas do coleguinha eram as minhas dúvidas. Foi maravilhoso. Foi muito bom, verdade. Foi muito bom. E obrigada a você que nos acompanhou, que esteve ouvindo a gente por mais um longo podcast, porque a gente fala muito. É o Plantão Delas. Se você quer um podcast que fale um pouco, assiste o Plantão Deles. O nosso, a gente fala muito. Verdade. Se você gostou desse conteúdo, tem muito mais coisa pra gente polemizar. A gente vai trazer a Carol de volta, vai trazer a Raquel de volta. Então, se vocês quiserem ver as nossas convidadas dos últimos episódios com alguma pauta específica, você pode comentar nas nossas redes sociais. Segue a gente nas redes sociais, segue a Dani, segue a Carol. A Dani já falou que no episódio anterior que o LinkedIn dela tá disponível. Eu gostaria de lembrar isso, ela vendeu o LinkedIn dela. Eu tô oferecendo. Chama ela, tá com dúvida, chama ela. Eles não têm o contexto. Você fala isso e ninguém vai entender nada. Vai ter que ouvir o episódio anterior. Vai ter que ouvir. Vai ser obrigada a ouvir o primeiro episódio. E é pra elas, hein? É pra elas. E assim, pra fechar, dá aqui a mão. Vamos fazer uma brincadeira? Ai, É não, assim, eu- ó. Bora. Ninguém solta a mão de ninguém. Ai, que linda. Estamos juntas. Vem chorando mesmo. Daqui vai sair muita coisa boa. Muito bom. Obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Muito bom.